Olá, você aí atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, quinta-feira, um vídeo um pouco diferente, né? Normalmente, às quintas-feiras eu comecei a postar os reviews de action figure, mas hoje nós temos um review desse mangá, que é o mangá The Legend of Zelda: A Link to the Past, publicado pela editora Panini, pelo site Planet Manga. Bom, originalmente, né, esse jogo, The Legend of Zelda: A Link to the Past, ele foi um jogo para Super Nintendo, primeiro jogo da série Zelda para o 16 bits, e que teve a sua adaptação para o mangá. Esse mangá originalmente foi publicado em 1993, chegando aqui para nós no Brasil em 2021. Bom, por se tratar de uma adaptação, ele conta os fatos do jogo de uma forma muito reduzida. É um volume único, tá? E a Panini caprichou muito nesse mangá. Bom, nós podemos ver aqui que temos o nome The Legend of Zelda: A Link to the Past ou A Link to the Past, dependendo de como você prefere, né? Uma pronúncia mais inglesa ou norte-americana. E conforme a gente mexe aqui, podemos ver que está tudo com um tom de dourado. E não só na capa, mas na lombada também, né? O título tá com esse dourado e onde a gente passa o dedo a gente sente. Aqui temos o símbolo da Triforce e a adaptação e a arte foi pelo Shotaro Ishinomori. Bom, se você não conhece Shotaro Ishinomori, aqui nós temos nessa orelha, né? Nós temos uma pequena descrição de quem foi Shotaro Ishinomori e a sua contribuição para a cultura norte-americana, não, a cultura japonesa. Porque ele foi simplesmente o criador da franquia Kamen Rider e de clássicos como Cyborg e 009. Não que Kamen Rider não seja um clássico, né? Já que desde 1980, antes disso, né, 1950, não estou lembrado, ele tá aí durante tantos anos. Aqui atrás também temos o nome, né? The Legend of Zelda: A Link to the Past, também em dourado, e um selo de oficial da Nintendo. Isso aqui é interessante. Do outro lado, nós temos aqui o símbolo da Triforce, também em dourado. Esse mangá é um mangá relativamente fino em comparações a outros, por um preço um pouco mais caro. Um pouco mais caro assim, porque os mangás da Panini eles estão variando entre 30 a 40 reais. E ano que vem tem mais reajuste, né? Bom, aqui na frente temos essa imagem tirada direto de dentro do mangá. E aqui nós temos a Master Sword cravejada na pedra e coberta por uma vegetação. Bom, o que esse mangá tem de diferente dos outros? Primeiro, antes disso, né, ele vem com esse brinde, que é um marca-página contendo a mesma ilustração da capa e atrás a mesma ilustração da capa de trás.
E o que esse mangá tem de diferente dos outros? Primeiro, vamos lá. Ele tá um mangá totalmente colorido e com papel, se eu não me engano, é o papel couché. Eu não sou especialista em papel, eu não entendo muito bem de papel, mas ele está todo colorido. E ao invés de nós termos uma leitura no sentido ocidental, né, o que nós dizemos, né, de trás para frente, ele segue o padrão de leitura oriental. Tanto que quando a gente abre, já temos de cara com o título The Legend of Zelda, A Link to the Past, e Story Art de Shotaro Shinomori. Aqui eles usaram muito essa imagem, mas tá uma imagem muito bonita. Aqui nós temos o índice, que são 12 capítulos esse mangá. E como eu falei, ele está todo colorido. Olha, não tem uma parte em preto e branco. A arte de Shotaro Shinomori é aquelas bem anos 80, anos 70, anos 80 mesmo, que do Japão, né? Ele continuou com essa arte mesmo durante muitos anos, né? O mangá tá todo colorido e, como eu falei, por ser uma adaptação, ele acaba sendo uma história bem mais reduzida, mas contando os principais acontecimentos do jogo. Em se tratando de tamanho, esse volume está um pouco maior do que os demais volumes da editora Panini. Eu tenho aqui Real volume 4, atualmente esse está sendo o meu xodó, e se a gente comparar aqui, olha, ele acaba ficando um pouco maior do que os demais volumes, né? Os demais mangás da Panini. Olha, e ele é maior, ele é quase que um dedo, um dedo maior. E também é bem mais fino, né? Bom, em se tratando da relação de leitura dele de forma ocidental, o que nós podemos tirar com isso, né? Duas coisas. Bom, em se tratando da leitura, o que nós podemos supor? Agora estou entrando em suposições. Por que esse volume ele segue o modelo ocidental e não oriental? Provavelmente por duas coisas. Ou os trâmites, olha, falei bonito agora, para trazer este mangá aqui para o Brasil, ou ele foi feito diretamente com os Estados Unidos, sendo assim, não precisa manter a ordem de leitura oriental, ou então para arrecadar, atrair mais fãs que não sejam só do nicho de mangá, né? E sim, das pessoas que jogaram Zelda, sendo que Zelda é um dos 3 pilares da Nintendo hoje em dia, sendo que o primeiro é Mario, o segundo Pokémon e terceiro Zelda. Basicamente a Nintendo se segura nos jogos em cima desses 3 pilares, né? Dessa tríade dela. Então, para atrair mais leitores, eles colocam no sentido ocidental, deixando o sentido ocidental de lado. Bom, como eu falei, essa história aqui é um resumo do jogo.
Então, alguns fatos são deixados de lado e focam apenas nos fatos mais importantes, né? Da trajetória do Link no jogo. E se tratando de história, nós temos aqui a apresentação da Master Sword e da Triforce. Se eu não me engano, nesse jogo é que mostra a origem desses dois elementos que vivem, esses dois elementos principais da saga The Legend of Zelda. Bom, é uma leitura legal, é uma leitura interessante, não vai mudar a sua vida, por se tratar também de uma adaptação de um game, mas é divertida. O Shotaro Ishinomori faz algumas brincadeiras, não sei se é de propósito, ele teve liberdade para fazer isso, ou se essa é a personalidade do Link. Aqui várias vezes o Link reclama que ele está fazendo uma coisa atrás da outra direto, cumprindo missão e não consegue descansar. Tem outras que o autor brinca com o fato de ser um mangá e ele fala, numa parte que ele pergunta, onde que eu vou achar esta cidade, essa cidadela, esse palácio? Aí o personagem fala, tá logo embaixo do segundo quadrinho. Isso é aqui. Essa parte é bem, talvez, liberdade do autor. Mas como chego nessa Death Mountain final? Tá no quadrinho lá de baixo. Então ele brinca com isso algumas vezes, né? Sobre as coisas também muito provavelmente ser muito rápida. Por ser até mesmo um volume único. Como todos os mangás de Legend of Zelda que chegaram aqui no Brasil são de volume único. Bom, como no jogo, você não precisa ter jogado os outros jogos para entender a história de The Legend of Zelda, porque cada jogo tem uma história fechada, com começo, meio e fim, sem gancho de nada. Assim como esse mangá. Você não precisa ter lido nenhum dos outros mangás que já chegaram no Brasil para ler e entender esse mangá de Legend of Zelda A Link to the Past. Beleza? Bom, tá aqui. Esse é o mangá. Uma leitura divertida, mas não é aquele tipo de leitura que vai mudar a sua vida, até mesmo porque é uma adaptação. Por ser uma adaptação de mangá, para um mangá, ele tende a ser bem mais rápido. Beleza? Bom, dito isso, estamos chegando no final do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e dar aquele joinha para ajudar na divulgação do trabalho do canal, beleza? E também deixa um comentário aqui para a gente bater aquele papo esperto. Estou ficando por aqui, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais, fui, um abraço!